Como ter conversas difíceis? Acho que uma das coisas mais difíceis na vida é a gente ter uma conversa difícil, né? Porque a gente já tá incomodado com aquele assunto e aí a gente tá remoendo, é uma coisa que tá tirando o nosso sono, que a gente levou pra terapia, que a gente conversou com as amigas, mas que a gente ainda não conversou com a pessoa que a gente deveria ou gostaria de conversar. Seja essa pessoa nosso namorado, nosso marido, nosso ficante, nossa namorada, nossa esposa, nossa amiga, nossa mãe, irmã, chefe. Qualquer pessoa que a gente tenha um vínculo de afeto forte e que a gente tenha medo que aquela conversa difícil vá fazer quase que uma rachadura naquele elo. Mas não ter essa conversa difícil vai tornar a relação muito mais difícil para você e você tem sentido isso. Então hoje eu quis trazer ferramentas para a gente ter conversas difíceis e ter essas conversas de maneiras afetivas e efetivas. Primeiro eu queria falar que conversas difíceis são conversas sobre qualquer assunto que são sensíveis para você. E aí não importa se as pessoas achem que é uma bobagem, que é um assunto simples, se é algo que te incomoda, que pega no seu âmago, que tem a ver com uma particularidade da relação, se é difícil para você, ainda que não seja difícil para o outro, é uma conversa difícil. E entender isso é a primeira coisa que você precisa fazer para começar a poder olhar e cuidar desse lugar. Sempre que a gente se sente vulnerável ou que a nossa autoestima está envolvida, e quando o resultado daquela conversa é incerto, a gente não sabe se depois dela a relação vai ficar estremecida, se a pessoa vai gostar menos da gente, se era melhor não ter falado, sabe? Quando a gente se preocupa muito, tanto com a pessoa, como com o tema que está sendo discutido, como com a relação, aí a gente enxerga um potencial gigante dessa conversa ser difícil. E aí eu vejo que a gente evita muito ter essas conversas, ou a gente já enfrenta muito defendida, hiper cautelosa ou reativa, e isso torna tudo muito difícil. É difícil porque nessas conversas difíceis tem um caráter de medo, ansiedade, culpa, vergonha, com o qual a gente vai ter que lidar. Essas emoções todas colocam a gente no modo reptiliano. Esse modo é aquele modo que é conhecido como chamado modo luta ou fuga, sabe? Onde o nosso nível de estresse tá lá no alto, então o cortisol tá altíssimo, o sangue vai para as nossas extremidades. Então a gente não consegue raciocinar direito, não digere bem. Muito provavelmente antes de uma conversa difícil você já teve insônia, você já teve gastrite, né? Um refluxo, o coração bate mais rápido. E nesse modo reptiliano, a gente tá sempre assim, ó, atento à espera de um desastre. A gente tá treinado para detectar e prever possíveis ataques. E aí, às vezes, você começa a falar e a pessoa dá uma respirada, ela olha pro lado e você fala, ai, tá vendo? Não devia ter falado. Ai, falei algo errado. A gente começa a encarar o outro como inimigo. E aí, ao invés de procurar um resultado comum e construir uma solução conjunta, se a gente não prestar atenção, a gente começa a entrar numa lógica de ataque e contra-ataque que não é bom para nenhum dos dois. Então, a primeira coisa que eu gostaria de convidar vocês a fazer é tirar o medo do fundo do tapete e nomeá-lo. Quais são os medos ou qual é o medo que você está sentindo em relação a essa conversa? A gente poder olhar e acolher esse medo é um movimento muito importante para a gente entrar nessa conversa com esse medo dominando menos a gente. Eu tenho medo dele não gostar de mim? Tenho medo dessa história acabar? Tenho medo de ser demitida? Tenho medo da gente parar de se falar? Tenho medo dele se decepcionar comigo? Dele me achar muito carente, pouco inteligente? Uma das coisas que torna essas situações difíceis é exatamente o medo que a gente tem das consequências, quer a gente tenha a conversa e levante a questão, ou quer a gente não tenha. E aí, quanto mais a gente fica com esse medo só na gente, mais a gente vai criando cenários fatalistas que vão aumentando o medo e paralisando a gente. Aí eu vejo que a gente entra numa lógica de evitar ou enfrentar. Se a gente tenta evitar os problemas, fatalmente a gente vai se sentir lesada uma hora. Porque você vai fingindo que tá tudo bem, vai engolindo, coloca um sorriso no rosto, discute na terapia, discute com as amigas, mas de repente você começa a sentir
uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza, você chora no carro, porque você não tá conseguindo ter uma relação gostosa. Seja, de novo, com sua mãe, com uma amiga, com o cara que você tá saindo, com o seu marido. E para evitar o conflito, para que as coisas não acabem de vez, a gente tá tirando a oportunidade do outro e da gente mesmo de resolver a questão e de achar um caminho em conjunto. Eu sei que dá medo, porque ao enfrentar o problema, a gente fica pensando, bom, tudo bem, mas a situação já tá ruim, pode ser que ela vá piorar ainda, e aí que a gente vai ser rejeitado, que a gente vai ser atacado, que o outro fique magoado, de uma forma que eu não tava pensando. E aí, nesse desespero de escapar desse dilema, a gente começa a imaginar, né? Será que não tem uma forma da gente tentar ser super cuidadoso, super agradável para ficar tudo bem? E nessas de querer ser muito, muito fofa, agradável, cuidadosa, às vezes a gente fala com tanta sutileza, com tantos dedos, que a gente tem meias conversas e não fala o que a gente efetivamente queria dizer. E aí você termina a conversa sem ter falado diretamente os pontos, e é muito frustrante, porque você demorou meses para poder ter coragem para ter essa conversa, não teve ela do jeito que seria necessário para você não tocou no ponto central, então as coisas que importam não vão mudar, e aí você fica preso nesse looping. A gente precisa tomar muito cuidado com ter muito cuidado. É claro que cuidado é bom, mas ele não é a solução para as conversas difíceis. Esse excesso de cuidado não vai tornar a situação menos difícil. A gente tem que, ao invés de querer ser ultra cuidadoso, gentil, agradável, se preparar para o desconforto, para o seu desconforto e para o desconforto do outro, porque acho que a gente também fica numa situação ilusória de que a gente vai colocar o assunto, a questão, o descontentamento para o outro e ele vai lidar numa boa e a gente já vai achar a solução rápida. Vai ter um momento de atrito, de silêncio, talvez você vai ouvir algo que você não gostaria, você tenha que repensar coisas suas também. Ao invés da gente jogar a granada e sair correndo, ou guardar essa granada e aí implodir, a gente tem que começar a se preparar para esse desconforto. Entender que ele vai vir, que a turbulência é igual a turbulência do avião. Tudo bem, ela vai fazer parte, mas o voo vai seguir. E aí eu vejo que como a gente não sustenta o desconforto, principalmente nós mulheres, é muito comum que logo no começo das conversas difíceis, a hora que as coisas começam a ficar mais atritadas, a gente pare e aí já começa a se culpar ou pedir desculpas por coisas que não são culpas nossas, só para manter o vínculo, para as coisas não se quebrarem. Quantas vezes você já não pediu desculpas no meio de discussões de coisas que eram importantes para você, só para apaziguar as coisas? Esse é um movimento que a gente precisa parar de fazer. A gente precisa parar também de esperar não estar com medo ou não estar ansiosa para ter essa conversa. Temas sensíveis pra gente e relações sensíveis pra gente vão nos deixar ansiosas e com medo. A gente tem que aprender a ir com esse medo e ansiedade e poder colocar isso pro outro de uma forma vulnerável. A gente tem que aprender a lidar com eles. Achar que a gente vai alcançar essa plenitude sem atrito, sem risco, não é um caminho possível. E só vai deixar a gente paralisada. Por que a gente evita tanto essa conversa difícil? Né? Eu estudo cada vez mais as relações de casal, tenho conversado com muitas terapeutas de casal, lido muito sobre pesquisas que estudam casais que estão juntos há muito tempo, e eu vejo que a gente precisa urgentemente desconstruir a ideia de que a quantidade de conflitos de um casal é inversamente proporcional à qualidade de relação. Como se você tivesse muitas discussões, muitos conflitos, essa relação fosse muito ruim, né? Não dá pra ser boa. Isso não é verdade. Acho que eu já falei anteriormente isso aqui, mas vale voltar. Eu entrevistei uma vez o Christian Dunker, moderei uma mesa, que era ele, Luiz Madeira, Ana Canosa e Alexandre Coimbra Amaral, sobre como fazer o amor ser possível hoje. E o Christian falava que toda vez que ele recebia um casal ou um paciente, uma paciente no consultório dele que falava que ia se casar,
ele falava, mas vocês já brigaram? E aí se o casal falava, não, a gente nunca brigou, ou se o casal já vinha falar, sabe? A pessoa falava, nossa, eu gosto muito dele, gosto muito dela, a gente é ótimo, nunca brigamos. Aí ele falava, então é melhor não casar. Porque você só vai conhecer a pessoa quando você discutir com ela. Um bom relacionamento, um bom casamento, um bom namoro, uma boa amizade, não é a que não tem conflitos. É a que tem conflitos com respeito. E aí a Esther Perel, essa terapeuta maravilhosa, que é minha referência, tem uma pesquisa incrível com casais que mostra que casais que não discutem no começo da relação tendem a se separar antes do que os casais que discutem e que têm conflitos. Porque o que acontece? Esse casal que não discute entre si, fatalmente tá o quê? Performando um papel ideal pro outro parceiro. Então, você tá lá, casou, tá morando junto sob o mesmo teto, mas ainda tá fazendo o papel da esposa incrível, do marido maravilhoso. E aí você fica incomodada com seu parceiro, com sua parceira, e ao invés de conversar com ele, você fala mal dele para suas amigas, para sua terapeuta, para sua família. Muito provavelmente você fala com pessoas que vão te dar razão, porque a gente sempre vai buscar conselhos de pessoas que colocam a gente pra cima. Isso vai aumentando um pouco da sua raiva pela pessoa. Aí você já cria verdades absolutas, fala, tá vendo? A pessoa é assim mesmo, não vai mudar, não tem jeito. Isso faz com que você vá desinvestindo da relação. Vocês dois começam a se afastar, essa relação acaba e você fala, tá vendo? É porque a pessoa era complicada mesmo. Será que é porque a pessoa e você eram muito diferentes? Ou vocês não se deram a chance de ter um atrito e reconstruir essa relação? Um outro ponto que eu queria trazer e que eu acho que torna essas conversas difíceis muito difíceis é essa sensação de que a conversa pode ser um risco dessa quebra ou desse rachar desse vínculo. E aí a gente faz um movimento que quase que a gente volta para um lugar de uma lógica infantil, que o Winnicott, que é um grande psicanalista, ele descreve isso num dos textos dele, que é o papel do espelho da mãe e da família no desenvolvimento infantil. E ele fala assim, no desenvolvimento emocional individual, o precursor do espelho é o rosto da mãe. O que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe? Alguns bebês, tantalizados por esse tipo de fracasso materno, quando eles choram e a mãe não tá, ou quando eles estão olhando e a mãe tá com o olhar distante, começam a estudar as várias feições maternas numa tentativa de predizer o humor da mãe. O bebê rapidamente aprende a fazer uma previsão. Por enquanto eu posso ficar seguro, esquecer o humor da mãe e ser espontâneo. Mas a qualquer momento, o rosto dela vai se fixar e o humor dela vai mudar. E aí as minhas próprias necessidades têm que ser afastadas, porque de outra maneira, o meu eu está em risco. Muitas vezes a gente fica assim, ó, nesse vai, não vai, na conversa, ou a gente começa e fica querendo ler do outro o que ele tá achando, o que ele tá sentindo. E aí a gente fica querendo prever esses possíveis riscos. E aí a gente vai se entendendo a partir desse olhar do outro, né? A partir da interação com os nossos cuidadores, a partir da interação com as primeiras amigas, com os primeiros namorados, com os nossos maridos. E de novo, aqui falando um pouco mais para as mulheres, principalmente nós, aprendemos a sermos boas meninas. E o que é uma boa menina, né? Uma boa menina tem uma série de conceitos morais que tem a ver com seja doce, seja meiga, seja gentil, obedece seu pai, porque é ele que é o nosso chefe da casa, não vai dizer que você não gostou, finge que gostou. Parece que para ter sucesso, para ser educada, a gente não pode fazer o que a gente tem vontade, a gente não pode discordar, a gente não pode criar conflitos. E aí, se a gente não foi autorizada a ter conflitos na infância, e se a gente aprendeu que para manter os nossos vínculos de amor, a gente tem que fingir que não gostou, a gente tem que pedir desculpas, mesmo que a culpa não seja nossa, como é que a gente vai ter conflitos na nossa vida adulta? Eu vejo que a gente começa a ter tanto medo do conflito e vai treinando tanto esse olhar do bebê, que o Winnicott fala, né, em ser bom de ler os outros, o que é bom para os outros, como eu reverto a situação para o outro ficar bem, que a gente esqueceu de fazer o que é bom pra gente. Talvez a gente nem saiba o que é bom pra gente, a gente tem medo de fazer
o que é bom pra gente e tem medo que isso tenha efeitos colaterais. E aí isso, de novo, é maior para as mulheres. Eu vejo que a gente tá o tempo inteiro tentando agradar e corrigir e atender o que a gente acha que são as expectativas, primeiro dos pais, depois dos namorados, dos chefes, da sociedade. E aí a gente entra nesse lugar de desejar ser desejada. E quanto mais a gente se percebe distante de um ideal de desejo, mais insegura, dependente ou codependente a gente vai ser. E aí, quanto mais nesse lugar a gente tá, menos a gente se autoriza a ter conflito. Afinal de contas, eu dependo do amor do outro para sentir que eu tenho algum valor. O Rabino Newton Bonder, no livro Alma e Moral, fala assim: as roupas que vestem de moral as intenções humanas nos tornam prisioneiros de uma realidade que nos poda, nos restringe e ameaça a nossa sobrevivência. Poder enxergar-se nu, no entanto, é uma traição ao animal consciente, difícil de se bancar. Existe em nós uma tendência de querer agradar a nós, aos outros e à moral de nossa cultura. Com isso, vamos gradativamente nos perdendo de nós mesmos. A gente nem sabe o que a gente quer, quem a gente é. Se a gente não se reconectar com isso, é muito difícil a gente ter as nossas conversas difíceis. E a gente precisa parar e olhar que as nossas histórias, nossos medos, nossas visões de mundo foram pautadas pelos traumas, pelas vivências, pelas conversas difíceis mal sucedidas, que geraram términos, brigas, que foram irreversíveis, e pela nossa interpretação dessa vivência toda. E aí eu vejo que ninguém ensinou a gente que as conversas difíceis são possibilidades de aprofundar os vínculos e não de acabar com eles, né? A gente sofre essa lavagem cerebral de que o felizes para sempre é, né, o final feliz. E realmente os filmes acabam no final feliz. Só que o que faz no dia seguinte do casamento, na manutenção, né? A gente ainda tá preso de novo nesse ideal de que uma boa relação é uma relação sem conflitos. E a gente precisa começar a entender que a quebra do ideal e a quebra desse primeiro vínculo é uma oportunidade da gente rearranjar as peças e não de romper. Qual é a importância das conversas difíceis nesse rearranjo das coisas? Tanto a Esther Perel quanto o John Gottman, que é um outro grande pesquisador de relações, defendem a ideia de que como você briga é mais importante do que pelo que você briga. Então, a médio prazo, não importa se você tá brigando por deixar ou não deixar a toalha molhada na cama, por como vocês vão dividir as finanças, por se sua mãe tem que ou não tem que vir toda quinta-feira à noite jantar com vocês. O que importa é a forma como a gente conduz essas discussões. Se vocês se atacam, se vocês têm aquela escalada básica, um passa ou repassa de problemas, um ataque e contra-ataque, se o assunto começa uma coisa e aí desengaveta brigas passadas, se vocês tentam, fica num lugar de ameaça, essa é a última vez, eu vou embora, ou se vocês se propõem a efetivamente usar aquele momento como oportunidade de achar novos caminhos conjuntos. E aí eu quero trazer aqui alguns caminhos para que a gente possa decodificar essas conversas difíceis. E aí, para entender a estrutura de uma conversa difícil, a gente precisa entender não só o que é dito, mas também o que não é dito. A gente precisa entender o que as pessoas estão sentindo, pensando, mas que não dizem para as outras. Porque muitas vezes na conversa difícil a gente já chega armado, como eu falei lá no modo reptiliano, e a gente já vai presumindo. A gente já sabe, não, já sei o que você vai achar, já sei o que ela tá pensando. Primeira coisa que eu convidaria vocês a fazerem é pergunte sem presumir. A diferença entre o que você realmente está pensando e o que você fala é uma das coisas que torna a conversa mais difícil. E aí, muitas vezes a gente tá lá presente, a gente demorou muito pra parar, sentar e falar, vamos conversar. Mas você não tá ouvindo aquela pessoa. Você tá ali, mas você tá distraído com tudo que tá acontecendo na tua cabeça. O que será que a pessoa tá pensando? Como é que eu vou reagir? Como é que eu respondo, me defendo disso que ela tá falando? Que argumento eu puxo? E aí vale a gente se perguntar. E eu queria que você que tá me ouvindo se perguntasse agora, né? Quando você pensa na sua família,
no seu parceiro, na sua parceira, nos seus amigos. O que você não diz? Por que você não diz? Quais são os seus medos? E quais são essas conversas e conflitos que ficam remoendo na sua cabeça? Aí, aprofundando um pouco mais nesse tema, eu queria trazer 3 tipos de conversa difícil pra gente se aprofundar nesse estudo. Esses 3 tipos de conversa difícil foram abordados pelo Bruce Patton, o Douglas Stone e a Sheila Heen num livro que chama Conversas Difíceis, Como Discutir o que é mais importante, que eu super recomendo a leitura e eu quero trazer um pouco do que eu aprendi com ele aqui para vocês. Primeiro, existe a conversa sobre o que aconteceu. E a maioria das conversas difíceis gira em torno disso, né? O que aconteceu e o que deveria ter acontecido. Ah, você chegou atrasado no jantar da minha família e não deveria ter chegado atrasado. Você estava no celular durante o jantar todo e não prestou atenção e não devia estar no celular. E aí fica assim, o que fez, o que não fez, quem tá certo, quem tá errado, quem é o culpado, quem não é culpado. Depois a gente tem a conversa sobre os sentimentos. E aí é muito difícil porque além da gente falar sobre os nossos sentimentos e o dos outros, tem uma camada de julgamento também, né? E eu vejo de novo as mulheres se perguntando, mas eu deveria ou não deveria sentir isso? Eu posso dizer que eu tô triste, que eu tô com ciúmes, que eu tô irritada, que eu fiquei decepcionada? É legítimo? É apropriado? Eu posso colocar esses sentimentos na mesa? Devo deixar eles pra fora? E aí, quanto mais a gente fica nesse lugar de não legitimar os nossos sentimentos, mais a gente tá impossibilitando essa conversa de ser verdadeira. E a terceira conversa é a conversa sobre a identidade. E isso eu acho central, um ponto central pra gente falar de conversas difíceis, porque não é sobre você tá mexendo no celular na mesa e o seu marido ter ficado bravo com isso, ou a sua esposa ter ficado brava com isso. É o fato de que essa discussão possa significar uma quebra do seu ideal de pai legal, de marido incrível, de esposa padrão. Parece que a gente traz no ouvir ou no falar um ataque à identidade da pessoa, como se você fosse ser menos amável, ou se o falar de algo que aconteceu fosse tornar a pessoa menos amável. Então a gente tem que se perguntar, que impacto é esse sobre a minha autoimagem ou sobre a minha autoestima, sobre o nosso futuro, sobre o nosso bem-estar? E como eu tô deixando essa projeção fatalista desse impacto fazer com que essa conversa pareça potencialmente muito mais destrutiva do que ela realmente é? Então, entrando detalhadamente em cada uma dessas conversas. Falando sobre a primeira conversa, sobre o que aconteceu. A conversa sobre o que aconteceu é aquela conversa que consome a maior parte do tempo das conversas difíceis. E ela é aquela parte que a gente fica querendo debater as diferentes versões de quem tá certo, quem tá errado, quem quis dizer o quê, quem é o culpado. E aí tem essas 3 frentes, né? Então é a verdade, a intenção e a culpa. E a gente vai fazendo suposições que não levam a gente a lugar nenhum. Então você ficou brava, por exemplo, que seu namorado não saiu do celular enquanto vocês estavam jantando. E aí você fala, bom, a gente foi jantar, você não saiu do celular, você tá cagando pra essa nossa relação, também não sei por que a gente ainda tá aqui. E ele fala, não, mas eu tava no celular resolvendo um negócio de trabalho, exatamente pra gente ficar livre no fim de semana e esticar o fim de semana, porque eu tô querendo fazer aquela viagem gostosa e a gente poder tirar a segunda-feira off. E aí eu já tô querendo adiantar minhas coisas, o que significa um super comprometimento com a relação. Mas a gente já tá atacando. Isso acontece porque a gente tem esse lugar da suposição da verdade. A gente já entra achando que eu tô certo e você tá errado. Então, nesse exemplo que eu dei, a mulher acha que ela tá certa, porque estar no celular é um desmerecimento àquela relação, e o cara acha que ele tá certo, porque estar no celular é um comprometimento àquela relação. Se a gente ficar no lugar de quem tá certo, quem tá errado, a gente não vai chegar a um consenso. Porque isso tem conflitos de percepção, de interpretação, de valores. A gente não tá falando de certo e errado, a gente tá falando de interpretação e de julgamento. E aí, a gente começa a tirar conclusões sobre o que tá acontecendo, né? E você já começa a falar
sobre o fato da pessoa não estar comprometida com esse namoro, com esse casamento, quando na verdade você poderia falar: eu me incomodo quando a gente tá jantando juntos e você não tá conversando comigo. Isso me deixa insegura. Isso é uma ferramenta da comunicação não violenta, a gente poder falar dos nossos sentimentos. Se a gente sai dessa lógica de quem tá certo e quem tá errado, a gente não precisa provar quem tá certo. E aí a gente sai do lugar do ataque e contra-ataque, né? Tem um trecho do livro que fala assim: na conversa sobre o que aconteceu, quando nos distanciamos da suposição da verdade, nos libertamos da tarefa de ter que provar que estamos certos. E assim, temos a oportunidade de entender as percepções, as interpretações e os valores de cada um dos lados. Isso ajuda a gente a poder transmitir mensagens e fazer perguntas. Então, ao invés da gente fazer um monte de afirmações, a gente pode perguntar: por que você estava fazendo isso? Mas sem ser um passivo-agressivo. Por que você estava fazendo? Posso saber? Mas falar: me conta, o que te levou a essa atitude? Por que você não apareceu no jantar das minhas amigas? Por que você falou aquilo na frente da sua família? A gente tinha combinado de deixar esse assunto só entre nós. Pergunta para a pessoa. E a pergunta abre espaço para um segundo ponto, que é estar aberto para ouvir a intenção da pessoa, ao invés de inventar a intenção. Porque uma das coisas que acontece muito nessas conversas e nesses temas que deixam a gente chateado é aquela lógica de: sei muito bem por que essa pessoa fez isso. Ela fez isso para me expor, porque ela quer me ridicularizar, ela fez isso porque a família dela já não gosta de mim mesmo e amavam a ex-namorada, então inconscientemente é pra me compararem com essa ex-namorada. Ou fez isso porque não quer sair comigo, aposto que tá saindo com outra, atrasou pra me irritar porque não leva a gente a sério. E às vezes a pessoa atrasou porque furou pneu, porque tava trânsito. Esse é só o seu ponto de vista, né? O que a gente pensa sobre as intenções do outro vai afetar como a conversa se desenrola. E aí, se eu já chego com toda essa fanfic dentro da nossa cabeça, a gente já tá interpretando essas intenções alheias e a gente nem sabe qual foi a intenção da pessoa. E às vezes a pessoa não teve nenhuma intenção e aquela coisa aconteceu, mas a gente tá sempre concluindo que elas são más. Então, mesmo uma pessoa que ama a gente, que a gente ama, a gente já começa a colocar como inimigo. E é interessante, né, que daí a gente pensa que a gente é sempre pessimista e crítico com o outro e condescendente com a gente. Por exemplo, se o cara atrasou pra buscar as crianças na escola, você fala: tá vendo? Não tem compromisso nenhum com a família, porque eu vou todos os dias da semana, o dia que eu vou buscar, ele... o dia que eu não vou buscar e peço pra ele buscar, ele não vai, fica no trabalho, e é um saco, tá vendo? Tudo fica pra cima de mim. Só que o dia que é você que atrasa 15 minutos ou que esquece de pegar a camisa dele no tintureiro, você fala: cara, esqueci, tava cheio de coisa pra fazer, ou minha reunião no trabalho atrasou. Acontece, foi um imprevisto. Assim como tem imprevisto pra você, existem imprevistos pra pessoa. A gente tem que começar a desarmar esse lugar de que toda ação da pessoa foi motivada por uma má intenção, por uma falta de caráter. Parar de usar a imaginação, essa invenção, num lugar tão fatalista. Porque a gente começa a imaginar a partir dos nossos traumas, das nossas marcas, das brigas passadas, que muitas vezes a gente teve até com essa pessoa. E aí todas essas suposições infundadas aumentam a nossa defensividade, o nosso medo e a nossa raiva. E de novo, levam a gente pro nosso modo de luta ou fuga. E aí o que acontece? Se eu acuso o outro de ter más intenções, eu já sei quais são suas intenções e elas são as piores, a pessoa já vai entrar na conversa se defendendo. E se ela tá numa postura de defesa, ela também já não tá aberta para te ouvir, porque ela sim já vai entrar dentro da conversa pensando: o que eu posso falar para rebater esse argumento dela? Ou se não, bom, já que ela tá me atacando, deixa eu pensar como é que eu posso atacar ela também, porque eu também não tô todo errado, ela tem responsabilidade aqui nesse latifúndio. Então a gente precisa, de novo, aprender a distinguir e conversar sobre o impacto e a intenção. Às vezes a gente coloca essa intenção mal do outro para justificar o impacto na gente. Então assim, se ele foi muito mal, eu posso dizer que eu fiquei muito chateada. Não, você ficou muito chateada.
independente da pessoa ter tido a intenção ou não. E você tem que validar o seu muito chateada e colocar isso pro outro sem necessariamente vilanizar ele. Aí vale a gente sempre fazer 3 perguntas que eles convidam no livro, que é: primeiro, pensar as ações. O que a pessoa disse ou fez, efetivamente, racionalmente. Depois, os impactos. Como isso me impactou? E aí 3, as suposições. Com base nesse impacto, que suposições eu tô fazendo sobre as intenções da outra pessoa? Provavelmente você vai ver que os sentimentos foram ficando inflamados por base das suposições. Um terceiro enrosco que tá dentro dessa conversa sobre o que aconteceu é o foco da culpa. Eu comecei falando sobre o que aconteceu. E o outro passo ao repassa, aqui batata quente, é a culpa é de quem? E aí fica nesse lugar bem batata quente, assim, não importa o que a gente vai chegar, desde que a culpa não seja minha. E aí, de novo, quando a gente conversa sobre os fatos, vai ficar um querendo provar que tá falando a verdade, e tem aquela fala do senso comum que fala que existe 3 verdades: a minha verdade, a sua verdade e a verdade. A culpa também. Se a gente tá querendo conversar sobre quem é a culpa, ninguém quer estar no lugar do réu. Então a gente vai ficar no lugar de negação, de ataque e contra-ataque, de medo da punição. Então, eu não posso ser punido, logo eu vou jogar outro assunto para culpar a pessoa. E aí ninguém quer ser responsabilizado, muito menos injustamente. E a gente concentra todas as nossas energias em se defender, em atacar o outro. A gente precisa ser mais maduro e entender que as situações que levam a conversas difíceis, muito provavelmente, tem a ver com a dinâmica da relação. É um fato pontual, mas ela tá ligada com algo que implica a relação de vocês dois. Ou seja, você e a pessoa são responsáveis pela forma como vocês se relacionam. E é sobre essa dinâmica que vocês têm que conversar se vocês querem mudar as coisas. Porque senão a gente fica sempre num lugar de como é que eu vou sair daqui provando que ele tá errado. Aí entrando na segunda conversa sobre os sentimentos. A gente precisa sair desse lugar de falar sobre o que aconteceu, sobre os fatos, sobre quem é culpado e começar as conversas falando sobre os nossos sentimentos. O que eu tô sentindo? A gente tem medo de ser tomado pelas emoções. E acho que principalmente as mulheres têm medo de serem invalidadas ao se emocionarem. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente teve em relações abusivas, a gente já ouviu coisas como: ai, mas você é carente demais, tá exagerando, nossa, histérica. A gente tem medo que o outro reaja sem compreender, que a gente se machuque, que o outro se machuque com as nossas emoções. E aí a gente vai tentando ser racional, tentando tamponar essas emoções, mas o que a gente precisa entender é que as conversas difíceis não é que elas incluem os sentimentos, elas são sobre os sentimentos. A gente precisa parar de ver a emoção como um efeito colateral da situação, como um subproduto da conversa difícil, e entender a emoção como parte integrante e nuclear do conflito. Então, antes de você ir para a conversa, você precisa se perguntar: quais são os sentimentos difíceis que estão envolvidos nessa conversa? É o meu medo de ser abandonada? É um desapontamento? É uma ansiedade? É uma raiva? Decepção? Muitas vezes a gente acha que tá falando sobre os nossos sentimentos, mas a gente tá atacando o outro. Eu vejo que a gente fala assim: porque você queria me magoar, porque você me ignora desse jeito. O que eu fiz pra você me humilhar assim? Daí você fala: não, mas eu tô falando dos meus sentimentos. Não. Você acha que você tá compartilhando a sua mágoa, a sua frustração, a sua raiva, mas vocês percebem que essa frase é uma provocação, é uma acusação, né? Quando eu falo: por que você queria me magoar assim? Ou por que você me ignora desse jeito? É diferente de falar: eu me sinto super ignorada quando você fica no celular a noite toda enquanto a gente janta. A gente tem que poder trazer pra gente, sem atacar o outro. O seu sentimento é seu sentimento e ele é genuíno. E a gente não pode deixar que o outro menospreze isso. Se você tá com alguém que fala que o seu sentimento é bobagem, seja uma amiga, seja um parente, seja um parceiro ou parceira, isso já é uma bandeira pra você repensar essa relação. E o que acontece é que quanto menos a gente fala dos nossos sentimentos, mais a gente vai
colocando em xeque a nossa autoestima, porque a gente começa a duvidar deles. Eu falei isso no começo do vídeo, do podcast, e a gente começa assim, eu deveria ou não deveria estar ansiosa? Deveria ou não deveria estar triste? Deveria ou não deveria estar com ciúmes? A gente precisa acolher, entender. Esse é o meu mapa emocional. E compartilhar as nossas emoções com verdade é poder ser vulnerável, é dar a gente ao outro a chance de se conhecer. E eu acho interessante a gente pensar de um conceito de pegada emocional. O que é esse conceito de pegada emocional? Todos nós crescemos em famílias que validaram algumas emoções e não validaram outras. Então, tem famílias italianas que são explosivas, onde tudo bem você expressar sua raiva e você fazer um barraco e aí depois você pede desculpas. Famílias mais contidas, imagina se você podia levantar a voz. Então, a raiva, o acesso de choro é algo que você não pode ter. Quais emoções você aprendeu que são autorizadas e quais emoções não são autorizadas? Quais emoções são fáceis para você expressar e quais não são? Quais emoções você acha que são dignas de serem julgadas e você tem medo que ao mostrar as pessoas se afastem? E quais você tem mais facilidade para mostrar? Quando a gente começa a olhar essas nossas dificuldades, a gente já entra na conversa sabendo quais são os nossos pontos sensíveis e começa a colocar isso pro outro. Entender como eu me sinto ao dizer que eu tenho raiva, descobrir quais são esses sentimentos e identificar quais são as nuances desses sentimentos é muito importante para a gente ter conversas mais afetivas e assertivas. E aí, falando sobre descobrir esses sentimentos, a Brené Brown tem um livro incrível, esse livro se transformou numa série na HBO, que chama Atlas do Coração, e tem um outro projeto lindo que eu já fiz, inclusive, uma coluna na CBN que tá em áudio nos players de podcast, coloca a CBN Amores Possíveis, que chama Atlas of Emotions, que é o Atlas das Emoções, que é um projeto do Paul Ekman com Dalai Lama, que são verdadeiros dicionários das nossas emoções. O que esses dois projetos fazem pra gente? Eles ampliam as palavras pra gente descrever o que a gente tá sentindo. Então, no Atlas of Emotions, do Paul Ekman e do Dalai Lama, se você entrar atlasofemotion.org, você clica lá, tem tudo em português. Eles acharam 5 emoções básicas. Então a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo. E o que eles defendem é que a maioria de nós usa um vocabulário muito limitado e fica nessas palavras. Mas que dentro dessas emoções mães, a gente tem um monte de sub-emoções. Então, por exemplo, entrando aqui, vou entrar junto com vocês. Quando a gente clica na raiva, tem nuances. A raiva, ela pode ser uma frustração, ela pode ser um rancor, ela pode ser um sentimento de vingança. A hora que você começa a refinar o que é exatamente o que eu tô sentindo, eu consigo contar pro outro de uma maneira mais eficiente. Consigo contar para mim mesma e consigo ter atitudes que são mais propositivas e menos reativas. Isso é muito importante. E uma outra coisa que é muito importante a gente perceber, eu fiz um curso uma vez com a Vanessa Soares e a Tati da Nau, que eu também super indico aqui, sobre CEB, que é Cultivating Emotional Balance. E elas colocam que toda a emoção tem uma história por trás dela. Então, muitas vezes a gente sente aquela emoção, é isso, eu combinei de sair com o cara na sexta-feira e aí chegou sexta-feira e ele não apareceu. E eu me sinto abandonada. Mas esse abandono é um eco do meu abandono lá de trás, porque minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos, por exemplo, eu. O que a gente tem que se perceber e começar a se investigar, e a análise ajuda muito isso, qual é a história que a gente está contando de nós mesmos que dá origem à forma como a gente se sente? Quais foram os outros traumas que estão ecoando nessa sensação? E aí, quando a gente percebe tudo isso, na hora de colocar pro outro, é sempre bom colocar na primeira pessoa. Então, de novo, para não atacar, é falar: eu me sinto triste,
eu me sinto frustrada, eu me sinto com raiva. E usar essa ferramenta do eu me sinto evita que a gente coloque frases com julgamentos. Então, se fosse meu amigo de verdade, você estaria aqui. Foca em você e valida em você. E aí, trazendo o que seria uma boa estrutura para a gente construir uma conversa difícil. Para a gente entrar num lugar construtivo e não nesse lugar do ataque e contra-ataque, a gente pode, primeiro, tentar olhar o fato com um olhar externo. É quase como se a gente fosse olhar nesse livro do Conversas Difíceis. Eles propõem assim, imagina que você está fazendo essa conversa como se fosse um observador imparcial. Então é isso, o fato foi, você não saiu do celular enquanto a gente estava jantando juntos. Ou a gente foi jantar juntos, eu deixei o meu celular na bolsa e você ficou mexendo no seu celular. Sem adjetivos, sem julgamentos, como se uma terceira pessoa estivesse olhando e descrevendo aquilo neutramente. E aí, vale ser objetivo e específico. Porque uma das coisas que a gente tende a errar nessas conversas difíceis é colocar o você é sempre assim, você sempre faz isso, que é o que eu brinco que é um pouco, ou isso do reiterar, para fazer o seu ponto, e aí quando você coloca o sempre ou nunca, a pessoa vai falar, não é verdade, porque na quarta passada quem tava no telefone era você, e eu nem mexi no meu celular, inclusive ele tava no quarto, e você ficou a noite inteira com ele. Uma outra coisa que a gente tem que evitar é a livre associação. Então aí você começa falando do celular e daí você fala, e também a gente vai todo fim de semana na casa da tua mãe e aí você fica conversando com seus primos e me deixa sozinha e aí a pessoa já começa a falar do fim de semana que ela foi com a sua família na praia que a sua mãe dá palpite na vida dela e aí essa livre associação que quando você vê vocês abriram 20 abas nessa tela mental de vocês e tá cada um conversando de uma coisa. Então para que a conversa difícil seja eficiente e menos difícil, mais afetiva e efetiva, começa pelo fato, foca num fato e aí fala sobre o que aconteceu concretamente como algo imparcial. Depois, vale a gente convidar o outro para a conversa e vale a gente dividir o nosso objetivo. E aí, antes de dividir com o outro, vale a gente se perguntar, o que eu quero? Eu quero que a gente resolva junto? Eu quero que você me ajude a entender? Eu quero me sentir menos sozinha. Quando a gente coloca o nosso objetivo de aproximação, de reparação, a gente já traz um lugar de apaziguamento, do tipo, olha, eu quero chegar num lugar melhor junto aqui. Isso não é pra acabar tudo. Aí é importante a gente pedir pra pessoa dividir o lado dela, a perspectiva dela, as intenções dela. E durante toda a conversa é muito importante a gente desenvolver a escuta ativa e não ficar ligado quase que numa lógica de comentarista que existe dentro da gente. Porque muitas vezes a gente acha que tá escutando, mas já tá, assim, falou isso porque também a mãe dele não sei o que lá. Não, falou isso, já sei, eu vou responder que ele também faz isso todas as vezes que tá comigo sozinho, mas quando a gente tá com os amigos dele, ele é só atenção pros amigos. Ou seja, a gente tá aqui, escutando a nós mesmos, fingindo que tá escutando os outros. Como é uma forma da gente treinar essa escuta ativa e estar sempre presente? Fazer perguntas. E fazer perguntas abertas. Não fazendo já suposições. Por que você fez isso pra me irritar? O que pra você é importante? O que te faria ficar mais confortável? E aí pede informações concretas, tipo, exatamente como você se sentiu, como a gente poderia mudar isso. As informações concretas ajudam a gente a tangibilizar. As informações concretas é essa busca por soluções concretas também. Então, tô sentindo que a gente tá distante, a gente tinha que passar mais tempo juntos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos se propor a sair uma vez por semana só nós dois, o casal, e deixar as crianças com a sua mãe, com a minha mãe? Ou pra mim tá ruim essa coisa de não saber se eu vou te ver fim de semana ou não. Então vamos combinar que até quinta a gente vai se falar? E aí vai ver se a gente vai se ver ou não, porque daí a gente já organiza as agendas. A gente precisa poder chegar com as bolas no chão, porque senão a gente tem as conversas e fica com soluções etéreas. Isso vai deixar a gente ainda aflito. Depois, vale a gente dividir as nossas suposições como suposições e não como acusações. Explicar o impacto que as coisas tiveram da gente
dos nossos sentimentos. Vale a gente poder pedir, porque eu sinto que muitas vezes, isso a Isabel Kahn falou na entrevista dela aqui, sobre terapia de casal, como reconstruir as relações, super indico pra vocês, que às vezes a gente acha que pedir é roubar no jogo das relações, como se o outro, não, mas agora também ele só voltou a voltar cedo pra casa e brincar com as crianças junto comigo porque eu pedi, como se não valesse. A gente tem que poder pedir. Não tenha medo de pedir. Eu queria que você fosse mais carinhoso, queria que você prestasse atenção nisso. Pra mim é importante que a gente se veja com mais frequência. Fala com clareza o que você gostaria que o outro fizesse, de uma maneira diferente. É importante a gente abrir espaço para as emoções. E abrir espaço para as emoções não é concordar com o outro, é validar. Validar a emoção, a sua e a do outro. Talvez ele fique com raiva, talvez ele fique frustrado. Você também. E acho que aí vale desconstruir aquela máxima da avó, da mãe, que não pode ir pra cama brigado. Tem coisas que a gente tem que digerir. Se dá um tempo pra processar, pra pensar. Nem tudo precisa ser resolvido numa única conversa. Mas nesse caminho da resolução, é muito importante que vocês encontrem saídas juntos. Porque muitas das conversas ficam mais difíceis. E aí tem um dado que eu sempre trago aqui, acho que nessa conversa vale, que é o John Gottman diz que 69% dos problemas não são resolvíveis dentro de uma relação de casal. E que o nosso problema tá em querer resolver ao invés de aprender a conviver. E o querer resolver muitas vezes é, olha, eu acho que o certo é assim, gostaria que você agisse assim, porque eu que tô correta. Aprender a conviver é, você é assim, eu sou assim, isso é importante pra mim, isso é importante pra você. Como a gente pode achar saídas juntos? Uma terceira, quarta, quinta via. Como é que a gente pensa uma solução de comprometimento mútuo e não só algo que você precisa mudar totalmente ou o cara, a mulher precisam mudar totalmente. E aí, de novo, vale tangibilizar. Que parâmetros a gente vai usar? Vamos uma vez por semana? Tá mais juntos? Tantas horas fora do telefone? Criar parâmetros claros ajuda a gente a poder perceber se a gente tá avançando ou não. E poder contribuir faz com que a gente entre nessa lógica de compreensão e tira a gente da culpa, sabe? Então, assim, como é que cada um de nós contribuiu para provocar essa situação atual? Eu acho que isso é importante. Quando a gente coloca isso pro outro, olha, eu entendo que a gente tá em crise e talvez eu tenha contribuído por isso, isso e isso. E você? Falar da sua contribuição não é se culpar, não é se colocar lá como capacho e falar, olha, a culpa é toda minha. É falar, eu vejo que nós dois somos responsáveis por a gente ter chegado até aqui. Eu vejo que a minha contribuição é essa. E você? Quando a gente coloca essa situação, o outro também tende a baixar a guarda. Tem um exemplo que eles colocam no livro que eu acho muito bom, que é quando a gente pensa num caso de infidelidade conjugal, né? Então, imagina um casal que tá debatendo a infidelidade da mulher. E aí começa a acusação para todo lado de quem é a culpa e depois de muita angústia, o marido decide que ele vai manter o casamento, sob a condição de que a infidelidade jamais se repita. Aparentemente houve uma solução. Mas o que cada um aprendeu com essa experiência? Por mais unilateral que a traição possa parecer, tô lendo um trecho do livro, tá? Ela geralmente envolve alguma contribuição de ambos os parceiros. A menos que essas contribuições sejam analisadas, os problemas e os padrões dentro da relação que deram origem à traição continuarão provocando dificuldades. Algumas perguntas difíceis precisam ser feitas. O marido ouve a esposa? Ele fica no trabalho até tarde? Ela estava se sentindo triste, sozinha, pouco desejada? Estava tendo romance, carinho nessa relação? Se ela estava se sentindo assim, estava por quê? E aí, para entender o sistema do casal, os dois têm que se fazer mais perguntas. Se o marido não tá ouvindo a esposa, o que ela tá fazendo para contribuir para isso? Ela tá indo conversar com ele também? O que ela faz também para reaproximar o casal? Ou estão os dois se distanciando e cada um tá indo buscar prazer, escapismo, relaxamento com os amigos, amigas e o casamento tá virando uma microempresa? Eles falam assim, se houver desejo de identificar os fatores que contribuíram para a infelicidade e de que alguma coisa seja feita, essas questões precisam ser exploradas. A gente precisa mapear o sistema de contribuição. Colocar a contribuição de novo
não é colocar a culpa. E aí eu falei sobre a terceira conversa, que é a conversa da identidade. Assim como é importante colocar os sentimentos, é importante a gente perceber e colocar para o outro esse lugar do meu medo é que você pare de me amar, meu medo é que você pare de me admirar, porque a gente fica nessa síndrome do tudo ou nada, sabe? Então, ou eu sou a mãe parceira ou eu sou a mãe chata, ou eu sou a namorada admirada ou eu sou a namorada carente, ou eu sou a boa amiga ou eu sou a amiga competitiva. E o perigo da gente ficar nessa mentalidade tudo ou nada é que a gente fica muito sensível a qualquer feedback onde a gente é confrontado com informações negativas, porque qualquer crítica é uma ameaça à desconstrução de todo o nosso ego. A gente precisa entender que a nossa autoimagem não vai ruir completamente por uma crítica e que ainda que essa pessoa se decepcione com você, isso não significa que é uma quebra irreversível para a relação. Eu falo muito aqui e eu gostaria de voltar a falar na imagem do Kintsugi, né? Antes de trazer ele, eu queria que a gente lembrasse que assim, esse conflito não te define. E de novo, cuidado com relações que na discussão colocam você assim, tá vendo? É por isso que se você não ficar comigo, ninguém vai querer ficar. Isso é uma relação tóxica, isso é uma relação abusiva. Sim, as pessoas se decepcionam, sim, as pessoas erram, mas se o outro tá sempre te colocando como culpado, alguma coisa tá errada. E aí, talvez seja a sua responsabilidade rever esse vínculo. Eu gosto de pensar que a gente ter conflitos com afeto é a gente pensar num amor que possa ser mais kintsugi. Kintsugi é aquela arte japonesa que cola a porcelana quebrada com uma cola que é feita de laca e pó de ouro. Então, a colagem fica aparente, porque ela fica ali dourada, e a peça vale mais porque agora ela tem ouro. A gente poder ter conversas difíceis não é despedaçar a nossa relação, é a chance da gente colar elas. E não esperar que ela fique sem marca nenhuma no mundo de botox. É deixar ali as marcas. A gente ajustou nesse lugar. Nada será como antes. Mas as coisas podem ser melhores. Eu acredito muito na nossa capacidade de reconstrução, de cooperação. Eu sei que é difícil. Se a gente quiser reconstruir, se a gente se desarmar, se a gente sair desse cabo de guerra e puder baixar a guarda, falar, pra mim tá difícil, tá doendo por isso, vamos achar um caminho juntos? Se a gente puder falar de sentimentos e não de julgamentos, puder falar das nossas necessidades sem ter medo delas, né? Muitas vezes a gente ataca porque a gente tem medo de simplesmente falar, tô precisando de mais amor, tô precisando de suporte, preciso de mais ajuda financeira. Tenha clareza das suas necessidades. Você sabe do que você precisa? Você valida a sua necessidade? Comunique isso pro outro. Todo mundo tem necessidades. Para de ter medo de ser carente, de pesar demais. Eu espero que com esse vídeo, com esse podcast, eu possa ter inspirado você, te incentivado, te ferramentado e te encorajado a ter conversas difíceis e a entender que essas conversas são possibilidades de reconstrução e aproximação e não são presságios de um fim. Tem aquela frase de senso comum de conversando a gente se entende, e eu penso que conversando a gente se reencontra, se reconhece, se reconecta. E o amor é isso, uma reconstrução infinita, enquanto a gente ainda tiver respeito e colaboração. Um beijo enorme.